Senhor, nosso Deus, nós queremos ser grato a Ti nesse momento em que estamos reunidos. Amém. Através dessa ferramenta online e temos um propósito de debruçar, Senhor, na Tua Palavra, especificamente no livro de Gálatas, com o intuito, Senhor, de sermos instruídos, de sermos abençoados, admoestados, Senhor, e nós contamos totalmente, Senhor, com a Tua bênção, com a ação do Santo Espírito, nos iluminando, quebrando nosso coração, nos dando humildade, Senhor, e nos dando a devida reverência diante da Tua Palavra, Senhor. Amém. Independente do meio, que nós possamos ter devida reverência, Senhor, e possamos aprender de Ti. Usa, Senhor, do Fernando, faça tudo por ele, Senhor. Amém. E usa ele como um vaso na Tua presença. Amém. Abre nossa mente, nosso coração. Se tem alguém aqui, Senhor, que tem um entendimento, é difícil de entender as coisas, de entrar na cabeça, o Seu Espírito Santo é poderoso, Senhor, para abrir o nosso entendimento, para nos fazer compreender e, principalmente, Senhor, para aumentar o nosso amor pelo Teu Filho Jesus. Nos Amém. Em tudo isso. Nós te rogamos humildemente, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só a última observação. As perguntas, vamos canalizar tudo lá para o grupo, tá? Durante a semana, aí os irmãos vão respondendo ao longo da semana. Fernando, tá contigo, Deus te abençoe. Tá, amém. Ô, Thor, se for possível, eu sei que vai demorar um tempinho a mais, mas eu queria muito conhecer o nome de todo mundo. Rapaz, você que manda, moço. Tá? Quem tiver mexer, coloca, tem um botãozinho do lado aí, em cima, exibir. E aí põe modo galeria. Perdão, modo exibição em grade, tá? Maravilha. Eu queria saber o seguinte de cada um, aí eu não sei como é que a gente vai começar, mas quem for disposto aí vai começando. Nome, que cidade que é, quantos anos ficou na congregação, se saiu da congregação e se está numa igreja e qual igreja. Bem rapidinho, assim, para nós ficar melhor a nossa interação aqui, eu entender com que grupo nós estamos lidando aqui, beleza? Bom, pode ser? Bom, então vou começar por mim. Meu nome é Fernando Henrique, 30 anos de PCB. Faz 5 anos que eu saí da congregação. Estou em Indaiatuba, na Igreja Batista Reformada de Indaiatuba. Sou o Thor, sou de Mirassol, saí da CCB em 2016. Hoje sou membro da Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto. Sou o Joel, saí da... Que loucura é essa? Saí da congregação em 2019 e hoje sou membro na Igreja Presbiteriana da Aliança em Limeira. Eu sou a Nayara, tenho a mesma situação dele. E hoje congregamos na Igreja Presbiteriana da Aliança aqui em Limeira. Sou o Everton, 30 anos na CCB. Estou há pouco tempo conhecendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, me deparei com isso há mais ou menos 1 ou 2 meses. Ainda estou na CCB e estou aqui para aprender e ser orientado cada vez mais. Ok, eu sou o Celso, fiquei 54 anos na CCB, tem 3 anos que saí, estou na Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Eu sou o Elias, sou de Massachusetts, Estados Unidos, saí da congregação em novembro do ano passado.
Eu sou Ricardo Rodrigues, moro aqui em Santo Antônio do Monte, mas sou natural do Paraná. Permaneci na congregação durante 10 anos, e há 2 anos, há 2 anos eu saí, e há 1 ano estou frequentando e fazendo catecúmeno na IPB. Eu sou o Fernando, sou paulista, né, mas moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Fui da congregação 32 anos, não era um CCB raiz, era aquele CCB bem apartamento mesmo, mas fui cooperador de jovens 8 anos e meio, renunciei, saí da congregação no dia 12 de fevereiro de 2022, né, e estamos na luta aí. Prazer conhecer a todos. Bom, eu sou o Marcos Costa, eu tenho 35 anos, eu sou de Birigui, aqui no interior de São Paulo. Eu fiquei na CCB por 19 anos e faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu saí. E agora eu faço parte de uma igreja, ela é uma igreja em plantação, que vai se chamar Comunidade Cristã da Graça. Ainda ela não está com o CNPJ montado, mas é uma igreja batista reformada. Meu nome é Andreas, eu tenho 42 anos, sou da cidade de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Em torno de 25 anos de CCB, estou há 1 ano na Batista Reformada nesse momento. Meu nome é Anne, eu estou há 18 anos na CCB, ainda não saí, porque meu esposo é cooperador de jovem e a gente está no processo ainda de desvincular da instituição, mas já estou escrevendo a carta de renúncia. E a gente está esperando uma convocação de concurso para a gente poder mudar daqui e sair definitivamente da congregação e começar lá, onde eu vou trabalhar numa igreja bíblica. Sou com 36 anos. O Leandro acabou de falar, tem 18 anos que estamos na CCB e sou cooperador de jovem ainda, 9 anos. Estamos em processo de desligamento, já tem 5 anos já. Eu estou nesse processo de aprendizado da palavra, tudo. Estamos aí para aprender melhor. Thor, será que acabou? Meu nome é Ticiana, eu tenho 38 anos, sou casada com o Leandro. Hoje ele não pôde estar participando, porque ele tem um evento, mas ele era encarregado de orquestra aqui em Campinas, e eu saí em fevereiro da congregação, e agora a gente está fazendo o curso de membresia na Igreja Batista Central de Campinas. Boa noite, graça e paz. Sou Patrícia, fiquei por 21 anos na congregação cristã, e saímos cerca de 2 anos, mais ou menos, e já tem 1 ano que estamos na igreja presbiteriana. Eu sou esposa do Ricardo. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Tânia, eu sou da cidade de Osasco, fiquei 38 anos na congregação. Há 1 ano eu saí e há 1 ano eu estou na Igreja Batista. Acho que tem a Keila que não conseguiu mandar, mandou por mensagem. Ela ainda está na CCB.
recentemente tem conhecido o Evangelho e espera no tempo do Senhor uma obra na vida do meu esposo e que possamos seguir junto para uma igreja bíblica. Acho que é isso aí, Fernando. Até o pessoal se ambientar com o Skype aqui. Acho que... Maravilha. Tá? Top. Amados, todo mundo tem o livro? Cadê o livro? Tá aqui. Alguém leu? Eu li em 2016. Ó, legal. Eu comprei o meu, vai chegar sábado. Ah, você comprou, pediu hoje, né, Fernando? Pedi hoje. Vai chegar sábado. Maravilha. Então, acho que a nossa conversa aqui é em hora. Acho que seria legal a gente conversar um pouco, esperar todo mundo ter o livro, mas dá para fazer uma boa introdução do livro, numa conversa mais informal hoje, para depois, de fato, nós entrarmos no livro em si. Eu aconselharia os irmãos, sempre que for ler um livro assim, que trata de um livro da Bíblia, você fazer um exercício de ler todo o livro de Gálatas, pelo menos numas 3 versões diferentes. Tá? Então, façam esse exercício para essa semana. É bem pequenininho, é 5 capítulos, 6, né? 6 capítulos, então pegue lá, por exemplo, a Almeida atualizada, a Nova Versão Internacional e a Século XXI, por exemplo, e fazer esse exercício. Essa aí é... Uma dica, Fernando, para isso é baixar aquela Bíblia YouVersion. Exatamente. Porque tem várias versões da Bíblia. Exatamente. Quem não tem esse aplicativo pode entrar no site também aí no computador de vocês, né? Entrar no site da YouVersion, aí só selecionar lá. E se você tem, isso é obrigatório, tá, gente? Isso é obrigatório. Antes de você começar o livro, seria ótimo você ter lido pelo menos 3 vezes o livro inteiro. Lendo uma sentada mesmo. Lendo uma sentada numa versão, depois em outra versão. É coisa que resolve em 1 hora de leitura. Ok? E antes de entrar no livro, sempre é bom também uma prática para quem quer exercitar na palavra de Deus. Tenta fazer você o seu comentário. Tenta você entender sozinho, antes de chegar no comentário do Augusto Nicodemos, ou qualquer comentário que você for fazer, leia 3 vezes, leia direto, sem se preocupar com o entendimento. 1, 2, 3, cada uma numa versão. Depois você pega de novo e tenta entender. Tenta fazer você o comentário de versículo a versículo, claro, não muito delongado, ok? Então, se, por exemplo, a próxima semana a gente fosse falar do capítulo 1, do versículo de 1 a 5, faça esse exercício. Como você entende o capítulo 1, de 1 a 5? Beleza? Façam esse exercício. Então, sempre tentam entender a Bíblia sem ajuda de nenhum comentário. Deixe o comentário como uma ferramenta essencial, mas a última ferramenta que você vai usar. Primeira coisa, ler a Bíblia em várias versões, o máximo que você puder, eu estou falando 3. Depois, faça você o teu comentário, como você entendeu. Anote tudo que ficou muito vago, você não conseguiu encaixar. E depois você vai para o comentário e sempre vai comparando o que o comentário está dizendo com aquilo, com a conclusão que você chegou sozinho. Beleza? Isso é debruçar na palavra de Deus. Claro, sempre acompanhado de oração, né, na dependência do Espírito Santo. Se achegando à Bíblia como palavra de Deus, isso é um requisito extremamente necessário. Ao debruçarmos sobre a Bíblia, nós não estamos lendo o comentário do Augusto Nicodemos, nós estamos lendo a Bíblia, aqui no caso de Gálatas. Então, é palavra de Deus, ela é autoridade. Se você encontrou alguma inconsistência, a inconsistência está no seu entendimento e não na palavra de Deus. O problema está em você e na sua interpretação e não na Bíblia. Então, tenha paciência e continua a estudar as Escrituras, sempre partindo do pressuposto que ela é palavra de Deus, infalível, inerrante e perfeita.
Beleza, amados? Eu estou falando aqui, claro que a maioria dos irmãos aqui deveria estar me ensinando, mas é coisas que a gente precisa lembrar, porque sempre tem pessoas chegando no nosso meio, aí é preciso. Nós, na teologia reformada, nós partimos de alguns pressupostos. Todo mundo tem pressuposto. Ninguém, até eu escutei esses dias numa live, alguém dizendo que ele faz uma leitura da Bíblia sem viés. Isso é falso, gente. Nada nessa vida, nada, nós fazemos sem viés. Nós estamos cheios de pressuposto, nós somos sempre tendencioso e enviesado. E a teologia reformada tem os seus pressupostos, sim. Um dos pressupostos, que eu acabei de falar, é que a Bíblia ela é palavra de Deus. Nós não nos aproximamos do texto bíblico como um teólogo liberal, né? Atrás de uma crítica textual, procurando o que é fato e o que é mito. Nós não fazemos isso. Isso é teologia liberal. A teologia reformada, nós debruçamos sobre a palavra de Deus como deve ser. Recebemos a palavra de Deus como deve ser recebida, como palavra de Deus. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Beleza? E eu queria ouvir vocês falando aí, nem que fosse um sim, ok, boa, para mim não me sentir muito sozinho aqui. Eu acho, até o Thor falou que para deixar as perguntas pro grupo, eu tenho uma objeção, Thor. Eu acharia legal. Tá, então vamos fazer assim, ó. É importante isso, então, Fernando. Quem quiser fazer a pergunta, tem um botãozinho escrito aí embaixo, levantar a mão. Então, quem tiver pergunta, vai levantar a mão e aí a gente vai organizar, tá bom? Maravilha. Uma outra coisa que pode ajudar para, às vezes, não interromper o Fer no raciocínio, no momento que você ouviu alguma coisa, que você está de acordo, que você está corroborando ali, concordando com o Fer, ali tem um coraçãozinho escrito react. Reação. Perfeito. Dá um joinha, aí o Fer vai ver o joinha subindo e falar, pessoal... É o Glória, é o antigo Glória. É o antigo Glória. É isso aí, amados. Então, tá bom, vamos lá. Então, vamos esperar o Fernando tá com o livro aí, né? E vocês vão fazer esse exercício, então, deverzinho de casa para a próxima quinta. Eu também vou fazer isso. Isso é obrigatório, tá, gente? Nunca estude um livro com comentário bíblico sem antes fazer isso. É obrigatório. Pode ser o livro de Jeremias, com 66 capítulos. Isaías, né? Leia todo Isaías pelo menos umas 3 vezes. Em várias traduções, tá? Sempre faça isso. Tenha isso por regra, ok? O FCB Cremirst quer fazer uma pergunta. Só abrir o áudio aí, meu irmão. Aí quem tá fazendo aqui, quem tá dando aula aqui, ele tem que ter, se for uma pergunta que não é para o momento, aí eu falo, nós vamos falar sobre isso mais para frente e tal, ou eu respondo no grupo. Você consegue ver aí, Fernando, quem tá erguendo a mão? Parece que vi aqui, ó. Isso, então você coordena isso, tá? Fernando Costa Brandão, é isso? Acertei? Isso. Então vi. Viu, irmãos? Meu livro vai chegar no sábado, mas eu no Kindle aqui tem os 2 primeiros capítulos para baixar de graça, quem quiser, até chegar o livro. Legal. Boa informação, Fernando. Valeu. Beleza? Os irmãos aqui, a maioria já são... Alguém nunca leu o livro de Gálatas? Existe? O Andrés nunca leu? Tá. Gente, esse livro aqui, ele é uma leitura, assim, de cabeceira. Ele é obrigatório. Lutero, você sabe como é que Lutero chamava a carta de Gálatas? Quem sabe? Lutero chamava a carta de Gálatas de minha Kate. Ele tratava a carta de Gálatas como a esposa dele. Ele estava unido a esse livro como ele estava unido à sua esposa. Porque sem o livro de Gálatas,
provavelmente o cristianismo teria se tornado um cristianismo judaico, tá? Então, nós temos o cristianismo tal como ele é, porque o Espírito Santo usou desse problema nas igrejas da Galácia e inspirou Paulo a escrever esses 5 capítulos que vai manter a pureza do Evangelho. Que vai manter a pureza do Evangelho. Sem essa carta, sem esse escrito, provavelmente o judaísmo tinha engolido o cristianismo e nós não teríamos o cristianismo qual temos hoje, para se ver a importância desta carta. Eu queria que os irmãos, alguém lesse aí para nós, só para nós fazer um panorama, porque esse primeiro capítulo aqui, nem todo ele, mas a metade, pelo menos, desse capítulo primeiro, ele é um voo panorâmico. Paulo vai resumir tudo que ele vai falar na carta nesses primeiros versos do primeiro capítulo. E depois, mais para frente, ele vai entrar quarto a quarto. E vai detalhar quarto a quarto. Mas por cima ele vai mostrar a casa pra gente. Assim, ó, vem cá que eu vou mostrar a casa para vocês. Depois eu vou em cômodo por cômodo e nós vamos destrinchar cômodo por cômodo. Então, amados, para quem... Eu gostei muito aí de quem teve a ideia de estudar esse livro, porque com certeza, principalmente para nós, que viemos e pode ser que tem pessoas aqui, que parece que eu já vi 4 pessoas que estão na CCB, mas se você está aqui interessado no Evangelho, provavelmente você já rompeu ideologicamente com essa instituição. Louvado seja Deus por isso. Mas para quem está saindo dessa instituição ou saiu, isso aqui é a porta de entrada. Isso aqui deve ficar gravado na sua mente. E o dia que você negociar isso aqui, você perdeu o cristianismo. Não sou eu que estou falando, vocês vão ver nas palavras do apóstolo Paulo. Quem pode ler para nós aqui esses 5 primeiros versículos da carta de Gálatas? E eu quero que vocês vejam assim. É palavra de Deus. Isso aqui é Deus falando. Eu posso ler. Quem que é que falou? Ricardo? Eu, Ricardo. Tá. Eu quero que vocês... É palavra de Deus. É Deus falando. E eu não... Assim, gente, eu falo por mim. Nós temos uma tendência, pelo nosso coração enganoso, de falar as coisas. De falar as coisas. Mas essas coisas não ser real para nós. Não ser... A nossa leviandade, a leviandade do nosso coração. E rapidamente você está negociando o evangelho de Deus. E isso é terrível. E eu quero que vocês vejam isso nesses primeiros... Deixa eu ver até onde... deixa eu ver até onde dá para ir aqui. Até o 9. Ricardo, por gentileza. Capítulo 1, do 1 ao 9, fazer esse voo panorâmico aqui, rapidamente, a carta de Gálatas. Nós temos ainda 30 minutos de reunião. Vai lá. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas de Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desgarrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos preguei o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além do que ele recebestes, seja anátema. Maravilha. Amados, depois aqui, quando nós entrarmos no livro, nós vamos ver versículo a versículo, provavelmente os irmãos
vamos fazer isso. E seria maravilhoso a gente fazer igual os puritanos, ficar muito tempo num versículo só, porque tem muita riqueza. Mas eu vou fazer aqui uma introdução básica e o ponto que eu quero fixar. Antes da gente avançar nas próximas reuniões, isso aqui tem que gerar temor e tremor no nosso coração, porque é muito sério. E é isso que eu quero fixar hoje, apenas isso. Eu queria perguntar para vocês e queria que vocês desbloqueassem o microfone e respondessem. Apóstolo Paulo prega o evangelho nesses 9 versículos aqui. Aonde está o evangelho que o apóstolo Paulo prega já de cara? Ele estabelece a pregação do evangelho. Aonde está a pregação do evangelho nesses 9 versículos? Quem encontrar, lê para mim. Ele Quando consegue... ele já fala... Desculpa. Não, quando ele já fala que chamou por meio da graça de Cristo. Quando ele já fala assim, bem claro. Pode falar o versículo aí para nós? Aceitando outro evangelho. Versículo 6. É que eu tô na Bíblia de Nova Tradução, né? É um pouquinho diferente. Mas aqui o 6 ele fala: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Eles estão aceitando outro evangelho. Aqui ele está revelando o problema. Veja, gente, aqui não é uma igreja, tá? São as igrejas da Galácia. São várias igrejas de uma região. Aqui ele está revelando o problema que está adentrando na igreja. Mas a pregação do evangelho, aonde está? No verso 1. No 1? Eu acho, né? Porque ele fala aqui, ó. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Perfeito. Tá no 1, mas tem mais. Ele vai aprofundar um pouco mais no evangelho. Tá no verso 4. Verso 4. Aí tá o coração do evangelho. Como é que é o nome da irmã? Neice. Perfeito, irmã Neice. Versículo 3 e 4. Da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. O 4. Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Eu estou lendo aqui na Almeida 21, ok? Aqui, apóstolo Paulo, amados, esse cuidado dele é impressionante. Em qualquer coisa que ele vai começar, ele começa com o evangelho. Essa é a marca distintiva de um homem bíblico, de uma igreja bíblica, verdadeiramente bíblico. É a base. Eu não avanço sem o evangelho. Sem o evangelho, o que eu tenho é moralismo e o que eu tenho é falso. É claro que lá no capítulo 5, ele vai entrar nos efeitos práticos de alguém que creu no evangelho, mas aqui ele vai começar com o evangelho. E nesse versículo 4, ele vai estabelecer o que ele vai falar em toda a carta. E se você perder o versículo 4, ele vai te chamar de anátema. Isso é muito sério. É uma coisa impressionante em todos os escritores bíblicos que eles não têm esse meio termo que nós gostamos de fazer. Ou você tem toda a verdade do evangelho, ou você desviou do evangelho. Né? Eles não fazem concessão. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Não há essa concessão. Então, aqui no versículo 4, ele vai estabelecer o que é verdade e fugiu disso. Você não tem mais o evangelho. E se você não tem mais o evangelho, você não é um irmão na fé. Você é um anátema. Isso é muito pesado. E vamos dar uma olhada aqui. Que palavra que daria que chama a nossa atenção aqui no versículo 4? O que chama vocês aqui? Olhando o versículo, queria falar com vocês. Que palavra pesada, forte, divisor de águas, que a gente não pode perder de vista. Qual palavra chama a atenção de vocês dentro desse versículo 4? Perverso. Entregou? Entregou Perverso. mesmo. Veja.
e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui está revelando um problema tão grave, que esse Deus, ele não está dando para nós, e essa é a marca da lei. A lei é Deus entregando, é como se Deus entregasse um manual para quem está se afogando. Eu não gosto muito dessa analogia de que o pecador é alguém que está se afogando, porque o pecador não é alguém que está se afogando. O pecador é alguém morto no fundo do oceano, né? Mas eu vou usar aqui a analogia de alguém que está se afogando. O que adiantaria alguém se afogando você dar para ela um manual de como nadar? A pessoa está lá no mar, se batendo, bebendo água, e você entrega para ela um manual e fala assim, rapaz, primeiro, tenha muita calma, não se apavore, porque quanto mais se apavorar e se bater, mais você vai perder fôlego e mais você vai afundar. Não faça isso. Tente respirar com equilíbrio, sincroniza aí a batida do braço e a batida da perna, tenta deixar o corpo... Até terminar a explicação, o camarada já tá boiando. É exatamente isso. É exatamente isso. E por que eu estou falando isso? Parece bobo que eu estou falando, mas muitas linhas teológicas é assim que eles vão tratar, e é isso que o apóstolo Paulo está querendo. O apóstolo Paulo está querendo mostrar a centralidade da cruz de Cristo e a suficiência da cruz de Cristo. Ele está mostrando o tamanho do nosso problema. O nosso problema não se resolve com lei. A lei não foi dada para você, olha, Joel, eu vou te dar um manual aqui, ok? E você pega o manual, se atente ao manual e faça o que o manual está te mandando fazer. E você vai sair desse problema. Você vai conseguir sobreviver. Não. Não. A lei ela é absolutamente impotente para fazer isso, porque ela mostra, e nós precisamos ver a beleza da lei, porque o homem cai, os anjos caem, mas a lei perfeita de Deus não cai. Não é porque você se tornou um incapaz que a minha lei vai se reduzir. O homem ele é incapaz de viver uma vida santa. Ele não consegue viver todos os mandamentos. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir os meus mandamentos. Eu vou diminuir a minha exigência. Não. Deus não diminui a sua exigência. Ele continua santo e ele exige santidade. O grande problema é que esse homem ele é incapaz de cumprir as exigências de Deus. Ele é incapaz. Então a lei não resolve o meu problema. E é tão forte que não resolve o nosso problema, e nós vamos ver isso aqui ao longo da carta, que ele tem que tratar do quê? Essa ficou boa, hein? Ele tem que tratar do quê? É Deus fazendo. Não é Deus te entregando um manual para você olhar e ver como faz e como você resolve o teu problema. Não, não. Deus teve que entregar, ou melhor, Jesus entregou-se a si mesmo. Não é Jesus te dando um manual para você aí na água que está se batendo e morrendo, pegar um manual, aprender a nadar e sair do oceano. Ele pula dentro da água. Isso é, ele se entregou. É ele que pula dentro desse oceano da ira de Deus pelos nossos pecados. E para nos livrar, veja, queridos, olha aqui, ele se entrega. O que Paulo está querendo estabelecer aqui? A salvação não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você faz. Não tem absolutamente nada. É Deus fazendo. E essa é a diferença da lei para a graça. E é isso que Paulo quer estabelecer. A graça é o que Deus faz. E o que Deus faz é o evangelho. E o evangelho está no versículo 4. E é esse marco que nós vamos olhar para Gálatas e nós nunca vamos poder perdê-lo de vista. Porque o evangelho é Jesus Cristo se entregou. Ele não te deu uma lista de coisas para você fazer, para você aprender e sair desse problema que você está mergulhado, que é a ira de Deus. Ele pula no meio da ira de Deus, no meio dessas águas revoltas, que é a ira de Deus. E ao te tirar, onde está falando que ele tira aqui, ó?
para nos livrar deste mundo mal. Livrar deste mundo mal é Deus pulando dentro dessa água e te arrancando. E te arrancando. Mas ao te tirar deste mundo mal, ele é morto. Ele, por isso que vai dizer lá quem disse que o evangelho está no capítulo 1, está mesmo no versículo 1, ele ressuscitou dentre os mortos, porque ao entregar-se a si mesmo, ao pular, ao fazer tudo por nós, pulando lá dentro, ele morre em nosso lugar para nos livrar deste mundo mal. O que Paulo quer estabelecer aqui que não tem nada a ver com você. Salvação não tem absolutamente nada com você. É Deus fazendo em Jesus Cristo. E ele faz pulando lá dentro. Por isso que Jesus, gravem isso, Jesus ele não tem um plano de salvação para nós. Ele não tem um projeto de salvação para nós. Ele é Salvador nosso. Ele não cria uma boia, ele não desenvolve uma boia e joga uma boia lá no rio e fala, ó, querido, se você usar boia, você vive. Se você não usar, você vai morrer. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele se entregou a si mesmo e nos livra deste mundo. Quando alguém que inventou a boia, ele não é salvador. O cara que inventou a boia, ele não é um salvador. Ele tem um projeto de salvação, mas ele depende se você vai usar ou não. Jesus, ele não tem um projeto de salvação. Ele é salvador nosso por Jesus Cristo. Ele é salvador nosso. Judas vai dizer, salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o nosso salvador. Ele não tem um projeto, ele não é igual o cara que inventou o cinto de segurança. E depende se você vai usar ou não. Não. Jesus, ele não inventa a boia, joga a boia e espera que você segure a boia para tirar. Ele se entrega. Ele entra no meio do mar. Ele pega esse camarada que nada pode fazer. Ele livra-nos deste mundo mal. Ele nos arranca. Em outra parte, Paulo vai dizer que ele nos arranca das trevas e nos transporta para o reino de luz. Veja, não é você fazendo nada. É Deus arrancando você da tua miserável condição e te transportando, te arrebatando para o reino de luz. Em outra parte, Paulo vai usar a ideia de enxertar. Ele pega esse zambujeiro e enxerta. É óbvio que é impossível o zambujeiro fazer isso consigo mesmo. Né? Já viu um galho de zambujeiro falar assim, gente, estou cansado de viver aqui nesse caule aqui, eu vou me arrancar daqui e vou me enxertar numa oliveira. Isso é ridículo. O que ele faz é o lavrador vem, ele arranca você do zambujeiro e te enxerta. Aqui o apóstolo Paulo vai usar outra analogia. Ele se entrega, ele pula aqui dentro deste mundo, ele se coloca debaixo da ira de Deus para nos arrancar da reta da ira de Deus. E ao nos tirar da ira de Deus, ele é esmagado pela ira de Deus. Esse é o evangelho. Para nos livrar deste mundo mal. E como é que termina o versículo aí? O Fernando, seu vídeo tá fora ou é só para mim? Fora? Para nós tá normal. É normal. Então é aqui, perdão. Então é aqui. Só para você. E como que... Olha o cuidado do apóstolo Paulo. Para nos livrar deste mundo mal, segundo o que, amados? A minha tradução aqui está diferente de vocês aí, né? Mas o próximo versículo, depois de nos livrar deste mundo mal, o próximo versículo não, a próxima frase aí, a parte C do versículo. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai? Exatamente, segundo a vontade. Você vê que nem vontade, por isso que esse negócio, essa analogia que eu fiz, a gente não pode levar ela até as últimas instâncias, né? Porque alguém que está dentro da água, ele está se batendo pedindo socorro. Não é o caso do pecador. O pecador ele não está no pecado e falando assim, alguém me livre do pecado. Ah, eu não queria mais viver na prostituição, mas eu não consigo sair. Quem pode nos livrar, né? Você não vê ninguém, eu estou na seita, eu estou no engano. Quem pode me... Não, ele peca com alegria. Então o pecador aqui não está se batendo contra o pecado. Ele está amando o pecado. A luz veio, mas eles amaram mais as trevas do que a luz.
Então isso também não pode partir da vontade do homem. Não é o homem que está clamando por socorro, ó Pai, envia o teu filho para morrer pelos nossos pecados. O homem não faz isso. É segundo a vontade do nosso Pai. De novo, o apóstolo Paulo está estabelecendo uma coisa: tudo é Deus. É Ele que pula, é Ele que nos arranca, é Ele que toma o nosso lugar. E tudo isso nasceu no coração de Deus. É segundo a vontade de Deus. Por isso que, no versículo 5, ele vai dizer: a quem seja a glória para todo sempre. Porque se mudar uma coisa aqui, já não é toda a glória para todo sempre. Amém. Ele vai ter que dividir. Ok? Sempre o foco é o sólido, é o glória. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? O nosso tempo já está indo. Eu não quero atrasar. Fernandão, vai lá, nego, por favor. Fernando, sobre essa parte aí sobre o homem não querer... É diferente da água que uma pessoa está pedindo socorro. Então, o homem é diferente, porque ele não está pedindo socorro do pecado. Uhum. Mas, quando Adão pecou e entrou o pecado no homem, é por causa que seria... Não sei se eu estou certo no meu raciocínio. Seria um vírus que entrou no homem e passou um vírus de genética e, tipo, esse homem agora, ele ama o pecado e não quer sair do pecado? É uma coisa assim? Deixa eu ver, estou pensando aqui na sua analogia de vírus. Não, eu falei vírus, mas tipo assim, como se... Aham. Assim, eu tenho medo dessa analogia só pelo seguinte, porque quando a gente coloca vírus, parece assim que o filho não tem nada a ver... Tudo bem, meu pai foi para as noitadas, pegou AIDS. Aí ele teve um filho, engravidou a mulher, e eu sou o filho que nasci da mulher, e eu nasci com vírus, e poxa vida, eu tenho AIDS, isso é um fato. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma criança inocente. Então eu tenho problema com esse tipo de mentalidade, Fernando, com esse tipo de linguajar do vírus, porque a criança não tem nada a ver com o vírus. Fernando, tá. A não ser que seja um vírus que ele cause um comportamento, né? Por exemplo, a pessoa... o vírus da gripe. Aí eu passei o vírus da gripe para minha filha. Ela nasceu com o vírus da gripe. Ela vai viver gripada. Então, nesse sentido, sim. Mas a pessoa pode levar as últimas consequências dessa analogia, João, e falar assim, mas a criança não tem nada a ver. Ok, ela tá com a doença. Mas ela pegou esse vírus e não é culpa dela. A culpa é do pai. Né? O que a Bíblia nos apresenta é que Adão, ele é o representante da raça humana. Né? E o que isso quer dizer? Que ali está o top, ali está o homem top. É tipo assim, se a seleção brasileira, com os melhores jogadores do Brasil, representa nós, isso é federalismo. A seleção brasileira nos representa. Por que nos representa? Porque ela está em nome do Brasil. E ali estão a seleção, os melhores jogadores. Se ele perder, você não teria cara de pau de falar, se eu tivesse no lugar do Neymar, isso não aconteceria. Não, porque ali está o melhor. Se o melhor perdeu, nós perdemos. Não há possibilidade, não há escapatória daquilo ali. O pessoal que está estudando masculinidade bíblica aprendeu isso, Fernando. Você foi cirúrgico aí. Quando você quer saber quem que foi o homem perfeito, tem que voltar no jardim. Ali é o top da criação. Exatamente. Se ele não ganhou o jogo, é muita hipocrisia você falar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, você é pior do que isso. O representante, o melhor, o cabeça da federação caiu. Ou seja, aqui eu poderia entrar na sua analogia aí, ô Fernando. Aí sim, todos nós, por causa do pecado, nós não queremos a Deus, nós odiamos a Deus. Jamais nós clamaríamos por socorro sem o Espírito, sem a intervenção da graça divina. Por isso que o plano de redenção não pode surgir no coração humano. Porque ele não quer isso, ele não busca Deus, não há ninguém que busque a Deus. Por isso, de novo, que o apóstolo Paulo vai dizer que é segundo a vontade de Deus. Tanto o plano
quanto se entregar e morrer no nosso lugar. Tudo isso é plano de Deus, executado em Jesus e aplicado pelo Espírito Santo, uma obra trinitária. Porque, Beleza? irmãos, eu creio na Bíblia como a palavra de Deus, né? E que, irmãos, eu sei que eu sou um pecador, nasci pecador, e que eu sou um pecador, mas eu fazer uma pergunta de uma pessoa até que não faz que uma pergunta que às vezes fico pensando, que foi Adão, né, que pecou. E a gente nasceu com esse pecado. É como se nós tivéssemos no nosso DNA, então, esse pecado pelo pecado de Adão. Com certeza está, Fernando. Porque agora a pergunta é isso que eu fico pensando, né? Mas se você for pensar bem, esse vírus é verdade. Se eu falar que é o vírus, que é tipo um vírus, vai colocar que nós estamos sofrendo por uma coisa que a gente não deve. E você deve, exatamente, você deve, porque é a mesma coisa a gente falar assim, o presidente Lula levantou guerra contra os Estados Unidos, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que você tem a ver com isso. Você está totalmente envolvido, ele é teu representante. Você não fala, eu não vou para a guerra, você vai para a guerra. O Lula é o representante do Brasil. Se ele perder, você perdeu. Absolutamente isso. Tá? Então, esse federalismo, da mesma maneira que Cristo nos representa, não é? Adão também representa a raça humana. E se não fosse Adão, fosse você, a coisa era muito pior. Porque ali, Adão, tal perfeito homem, ele caiu. Ok? No caso, Fernando, dá para tratar esse negócio com os decretos de Deus, seria top, mas nós vamos perder o foco. Mas nós vamos, mais para frente, nós vamos chegar nisso aí. É uma conversa muito legal. Quem ia falar? Alguém já estava falando? É que eu não entendi direito, é sobre a assimilação do pecado, o porquê que nós... era mais ou menos isso que você estava comentando, a pergunta que você fez para a gente? Entendi. Porque, ao meu entender, não sei se eu estou errado, Adão, por N coisas que ele errou, errou cirurgicamente em deixar dar autonomia para Eva. Porque ele é o responsável. A Bíblia fala. Sim. E, no caso, o que representou a cobiça de pecar? Seria ser igual a Deus. Sim. Então, ali no caso, a cobiça, né? O desejo de ser igual ou ultrapassar quem verdadeiramente Deus é. Sim. E, além de a insubmissão de Eva em transformar o pensamento dele em comer, e ele ainda querer culpar Deus por ter acontecido aquilo, porque ele foi arrogante, prepotente, presunçoso. Falou, não, mas a culpa é tua, a mulher que tu me desse. Então, sendo toda essa situação, logicamente que o homem aconteceria, e foi o que aconteceu com a sua descendência, né? Sete, e top você falar isso, porque tudo isso que você falou, você vê claramente em nós, né? Você viu, o Fernando acabou de falar aí, e essa é uma tendência nossa, nós jogar a culpa em Deus. Mas espera aí. Então, olhando assim, no final das contas, a culpa é de Deus. Você vê que isso já está exatamente em Adão. A mulher que tu me deste, a culpa é tua. Em última instância, esse problema aqui foi você que me deu. Essa é uma ideia tua. E nós vemos exatamente esse veneno dentro do nosso coração, como os filhos de Adão. Eu te cortei aí, Ricardo. Você concluiu, né? Não, além né, do que tudo aconteceu, por exemplo, olha a misericórdia de Deus, né? Porque Deus não havia necessidade de criar o mundo. Que ele, como Deus trino, ele já era glorificado pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, a bondade dele para conosco, né, permitiu ainda, né, que a gente pudesse vir aqui na Terra para fazer isso, porque o nome dele seja glorificado. Era somente isso.
Perfeito. E aí, amados, a hora que o apóstolo Paulo estabelece o evangelho, não é? É ele que se entrega. O que nós temos? Pecado. É ele que nos livra deste mundo mal. Veja que o apóstolo Paulo está falando com a igreja. É Deus que entrega. O que nós temos é pecado. Ele nos livra deste mundo mal. E tudo isso é segundo a vontade de Deus para que ele receba a glória. Esse é o evangelho. O que está acontecendo nas igrejas da Galácia? Versículo 6. Eu estou admirado que vocês estão desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. O que é a graça de Cristo? É Deus fazendo. O que é o evangelho? É Deus fazendo. É ele que se entrega, é ele que vem, é ele que morre. Tudo isso segundo a vontade de Deus, para que Deus receba a glória. Isso é a graça. Mas vocês estão saindo desse evangelho da graça para um outro evangelho. E, na verdade, não existe outro evangelho. Ele vai arrumar aqui. Que, de fato, não é outro evangelho. Não existe outro evangelho. Se não há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Amados, esse é uma tentação. A igreja é marcada, a história da igreja é marcada por essa tentação. Legalismo de um lado, liberalismo do outro. E há, já na igreja, alguns que querem perverter o evangelho de Cristo. E assustem com isso aqui, porque aqui ele está falando de pessoas que estão na igreja. Há alguns entre vós que vos perturbam. Aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? Eles estão na igreja. Não são pessoas do mundo, não são ataques do mundo. É pessoas que estão dentro de nós, é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na sua despedida da igreja, acho que de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida, no meio de vocês, vai aparecer lobos que não perdoarão o rebanho e encobertamente introduzirão doutrinas de demônios. É no meio da igreja. E isso é algo assustador. E há alguns entre vós que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há uma necessidade do coração humano em recusar esse Deus que faz absolutamente tudo. Que não aceita a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, diferente do que vos tenho pregado, seja maldito. E ele repete isso novamente, que seja maldito. Esse é o ponto que nós, ao longo do nosso estudo, tem que ficar marcado. Toda essa carta está sendo escrita por causa desse detalhe. E esses irmãos que estão aqui, irmãos não, né? Falsos irmãos. O apóstolo Paulo vai chamar ele de falsos irmãos. Algo que hoje nós, alguns, né, estão perdendo a coragem. Nós não deveríamos perder essa coragem, essa ousadia. As pessoas adoram irmãos que não se posicionam, né? Porque a verdade fica relativa e eu adoro uma verdade relativa. E quando eu estabeleço a verdade de Deus como o apóstolo Paulo, que cruza uma linha e diz, isso aqui é evangelho. Daqui para cá não é mais evangelho. Se você acredita nisso aqui, isso aqui não é evangelho. O apóstolo Paulo não trata isso aqui como um problema, diz, nós precisamos resolver isso. Isso aqui é um outro evangelho. Esses camaradas são falsos irmãos. E quem ultrapassou essa linha, ele é um anátema, ele é um maldito. É isso que eu quero marcar nessa uma hora que nós tivemos aqui. O evangelho, ele tem linha. Não venha falar para mim, eu abracei a graça de Jesus Cristo. Quando eu vejo você falando de graça, não tem nada a ver com graça. Quando eu vejo você falando que Jesus é salvador, quando eu vejo o teu Jesus, ele não salvou ninguém. O teu Jesus não salvou ninguém. Ele tem um projeto de salvação e vai depender se você vai vestir, se você vai colocar, se você vai apertar. Ele não é salvador de nada. Não é alguém que se entrega, não é alguém que arranca você do mundo mal e te transporta para o reino de luz. Não tem graça. Jesus não é salvador e nós não traçamos linha. O apóstolo Paulo, quando fala de graça, ele traça a linha. Passou disso aqui, você é maldito. Isso não é evangelho. É assustador no nosso tempo a pessoa fala, mas Fernanda, todo dia eu recebo uma ligação dessa. Então, rapaz, eu falo isso direto nos vídeos porque todo dia eu recebo. Então, rapaz, mas a minha avó, sempre tem uma avózinha que faz tricô. Sempre tem. A minha avó, rapaz, ela faz crochê, rapaz, pensa no... Assim, assim, não entende nada do que é evangelho. Você acha mesmo, Fernando, que não há salvação para ela?
Aí eu tenho que me colocar na dura situação de falar, sua avó está no inferno. Eu não vou falar isso. Não vou falar isso, porque a pessoa está cheia de emoção. Mas eu vou colocar as marcas da palavra. Meu querido, que tipo de pergunta é essa? Que tipo de pergunta? Esse é o problema, gente. A gente fala que a graça, a Jesus, o evangelho. Quando aparece um CPF na tua frente, uma pessoa na tua frente, e conta um monte de historinha para você, e ela tem tudo, só não tem esse evangelho, a hora que chega o CPF, a gente quer tirar esses marcos que os apóstolos colocou. Apóstolo Paulo, ele não... Por que eu disse no começo dessa reunião? Se o apóstolo Paulo não delimita o que é evangelho, o que é graça, o que é salvação, nós não tínhamos mais cristianismo. Nós não tínhamos mais cristianismo. E a igreja de hoje, nós precisamos combater esse bom combate da fé. Estabelecer limite. Isso é evangelho. Fora disso, isso não é evangelho. Quem professa esse tipo de evangelho é um falso irmão. É um anátema. É um maldito. Isso é que o apóstolo Paulo está falando e é isso que nós não podemos perder de vista. Ok, amados? E a partir desse princípio nós vamos, então, seguir com o livro nas próximas semanas. Beleza? Thor? Beleza. É isso aí. Beleza. Tem alguma consideração aí, meus queridos irmãos? Perguntas? Ficou só complicado. Estou finalizando a gravação aqui para abrir para perguntas e as considerações finais para a gente fazer a última oração em mimi.